rapaziada que acompanha o canal United by Metal. Tamo de volta aqui. E só um aviso pra vocês hoje. Hoje o negócio, a barra tá pesada aqui, ó. Ó. Hoje eu vou falar dos noruegueses do Dimmu Borgir com esse álbum aqui, cara, ó. Vai. Bom, antes da gente ir pro vídeo, eu tenho que te pedir, pra você que tá vendo esse vídeo aí, cara, primeiro, dá logo um like nesse vídeo. E se você que assiste, que acompanha o nosso canal, ainda não é inscrito, eu tenho falado isso em alguns vídeos, que nossos vídeos eles têm caído muitas visualizações e para mim é algo inexplicável, porque quando a gente tinha menos da metade dos inscritos que a gente tem hoje, o nosso vídeo tinha muito mais views, né? Eu acho meio, sei lá, meio inexplicável. A única coisa que eu posso pedir é o que? Se você curte, se você quer continuar acompanhando os vídeos que a gente faz aqui, cara, primeiro dá um like. Aqui por baixo, em algum lugar, não sei se você vai assistir no celular, no computador, enfim, tem aqui inscrever-se, clica no vermelhinho no inscrever-se aí, cara, vai aparecer um sininho, clica no sininho, vai aparecer 3 opções, clica em todas, clicou no sininho, vai aparecer as 3 opções aqui, clica em todas. Essa é a única maneira de você receber as nossas as notificações quando a gente lançar vídeo novo, beleza? Mas vamos pro vídeo. Lançado em 12 de março de 2001 pela gravadora Nuclear Blast, a gente tem aqui talvez ou o principal álbum de black metal da história. Há quem discorde, mas a gente vai já falar sobre isso, que é o álbum Puritanical Euphoric Misanthropia. Esse álbum aqui, eu costumo falar que ele é o segundo auge do Dimmu Borgir. Eu vou explicar. Em 97 eles lançaram o álbum Enthroned Darkness Triumphant, que a gente inclusive tem um vídeo falando sobre esse álbum também. Se não ficar aqui em algum lugar nos cards aqui, a gente vai colocar na descrição para você dar uma sacada nesse vídeo também. Ali foi pra mim, na minha opinião, e pra muita gente também, foi o primeiro auge da banda, né? A banda tinha acabado praticamente de começar a carreira, cara. Tinha 3 anos de carreira, no máximo 4. E já chegaram tão cedo no primeiro auge da banda, né? Porque eles vinham ali do For All Tid, que é o primeiro álbum deles. É um black metal cru, né? Cru, a gente pode dizer tosco. E quando eu falo aqui tosco, eu não estou dizendo que é ruim por ser tosco, não. Tem coisa que é tosca que é maravilhosa, né? Mas é porque o estilo é muito rústico mesmo, a gravação não é lá essas coisas, entendeu? E eles lançaram o Stormblast, que já é bem melhor, já é um puta de um álbum. E na sequência lançaram um álbum que eu já me referi aqui, que é o Enthroned Darkness Triumphant de 97. Então ali foi o primeiro auge da banda, na minha opinião, né? E aqui eu acho que eles atingiram um nível, sabe aquela palavra da moda aí, patamar. Eu acho que eles atingiram um patamar diferente, cara, de todas as bandas de black metal. Porque a gente tinha ali, ainda tem, né? Ainda hoje aí, meio que não competindo, mas uma falta de uma palavra melhor, competindo ali, né? Ali mais ou menos no alto escalão do black metal, a gente tinha aqui ali, tinha o Imperial que tá parado já há muitos anos, mas aqui a Colar faz uma turnê. Tem o Immortal, tem o Marduk, tem o Dark Funeral, mas são bandas que eu posso dizer que, apesar de serem, eu gosto de todas as bandas que eu citei aqui, mas eu acho que eles estão, em termos de popularidade, em termos de alcance, eu acho que eles estão abaixo do Dimmu Borgir. Eu acho que os caras mesmo, as bandas, concordam com isso, porque aqui o Dimmu Borgir, ele meio que ultrapassaram, cara, o termo black metal, né? Eles mesmos falam que é difícil hoje dizer que o som deles é black metal. Aqui, como era ainda 2001, né, de lá pra cá muita água passou debaixo da ponte aí. Aqui ainda era um álbum assim, meio que ainda nas raízes do black metal, apesar do Dimmu Borgir, né? Apesar de muita gente já não chega mais nem nesse álbum aqui, né? Já parou lá para trás e não dá muita confiança para esse álbum aqui não. O que acontece? Aqui eles mudaram muito o estilo. Na verdade, se você escutar os discos do Dimmu Borgir, eles já vinham mudando. Cada disco tinha uma evolução, já tinha coisas diferentes. Esse daqui não foge à regra, né? Só que esse daqui, por exemplo, eu conheci o Dimmu Borgir por esse álbum aqui. Na verdade, isso aqui é um EP, né? Era a única coisa que eu tinha conhecido do Dimmu Borgir até então, ouvindo, né? Porque eu já sabia que o Dimmu Borgir tinha outras coisas, mas lá, né?
finalzinho dos anos 90 ali não era fácil conseguir as coisas, né? Ainda mais que eram só coisas importadas, então era muito difícil. E aí, quando eu escutei esse álbum aqui, eu senti uma diferença muito grande, mas é de fato muito diferente do que o Dimmu Borgir tinha feito até então. Aqui eles elevaram tudo, nível de gravação, sabe, composições. Eu acho que eles chegaram no ápice, no topo assim, de tudo que eles poderiam fazer, eles fizeram aqui. Eu acho que não tinha mais para onde evoluir em termos de qualidade. E a qualidade da gravação também é excelente, cara. Um dos melhores discos, uma das melhores produções em álbuns de black metal. Tanto é que tem muita gente que black metal eu não gosto muito não, mas esse disco do Dimmu Borgir eu consigo escutar. Porque assim, apesar de ser muito pesado, né, como você deve imaginar, ele é um álbum muito bem produzido e que você consegue escutar tudo, cara, né? Talvez ali o som da batera seja um pouco trigado demais, né? Esse termo ele é muito comum, né? Não sei usá-lo de forma técnica para explicar, mas talvez um pouquinho mais estridente. Inclusive o próprio batera do álbum, que foi o Nicholas Barker, que para mim foi o melhor batera que passou pela banda, simplesmente destruidor esse cara. Ele mesmo falou que talvez se ele pudesse mudar alguma coisa hoje no som desse álbum, seria o som da batera, deixar um pouquinho menos estridente. De qualquer forma, cara, não tira o brilho jamais do que os caras conseguiram aqui. Primeiro, a formação desse disco aqui, pra mim, na minha opinião, é difícil dizer a melhor formação. Mas tá ali, ó, tá ali no topo. Seguramente uma das melhores formações que a banda já teve hoje, que conta aqui, ó, com o Galder na guitarra, o Vortex, que estava estreando na banda nesse álbum. Na verdade, ele já tinha gravado uns vocais limpos no álbum anterior, no Spiritual Black Dimension, mas ele ainda não era parte da banda, né? Aqui, de fato, ele estreou como baixista e vocalista, fazendo todos os vocais limpos, algo que se tornou clássico na história da banda. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. O Mussis foi uma peça importantíssima para o Dimmu Borgir, cara, né, nessa época, porque ele era também um compositor de mão cheia, um cara novo pra caramba na época. Tinha uma veia um pouco diferente do que o Dimmu Borgir tinha com relação a teclados. Falarei um pouco mais sobre essa diferença. E a gente tem um núcleo, o coração da banda, que é o Shagraf, o vocalista, que durante muito tempo aí foi guitarrista, vocalista, e o Silence, que é o guitarrista da banda. E então essa formação, ninguém era desconhecido aqui, todo mundo já tinha uma bagagem, todo mundo já tinha, o Galder já tinha sua banda de black metal, que foi o Old Man's Child também. Nicholas Barker vinha do Cradle of Filth. O Vortex, ele era vocalista do Borknagar, uma outra banda de black metal também muito boa da Noruega. E então eu acho que os caras formaram o que muita gente fala aí, chamaria de Dream Team, né, do black metal. E foi o que eles precisavam para extrapolar, sair do termo simplesmente black metal. Porque assim, já falando aqui das músicas, para eu exemplificar o que eu estou falando. A primeira música é uma música instrumental, é uma peça clássica, chamada Fear and Wonder, que ela serve como uma introdução e já vai te mostrando ali mais ou menos a direção do álbum, né? Tudo bem que ela somente foi gravada pela orquestra, né? Que eu vou já falar da orquestra também que participou desse disco, mas com relação à mudança de estilo da banda que eu mencionei aqui, eu acho que o que eles tinham com relação a teclados, linhas de teclado na banda anteriormente, cara, eu acho que eles que era uma coisa um pouco mais mórbida, não sei, na falta de uma palavra melhor, eu vou usar a palavra mórbida, apesar de linhas de teclado muito bonitas que envolviam, cara, os ouvintes, né, que as pessoas que estavam ouvindo o álbum da banda, os antigos. Mas quando ele pega esse daqui, o Puritânico, ele nota, pelo menos eu notei essa diferença, que aqui é uma coisa muito mais direcionada para os compositores de música clássica, né? Os teclados continuam sim sendo parte praticamente predominante em todas as músicas, né? Que chamam a atenção mesmo, que muitas vezes as guitarras servem de base para o que o teclado está fazendo. Esse álbum foi o responsável
por alçar o Dimmu Borgir a um nível em que banda nenhuma de black metal chegou. Eles chegaram de fato ao mainstream do metal, né? Agora você imagina uma banda norueguesa muito cedo chegando no estrelato, né? Saindo ali da cena, do que era somente a cena do black metal. E não se engane se de repente você não conhece esse álbum, eu falando em mainstream aqui, você deve, pô, então esse álbum deve ser pop, não, nada, né? Pode esquecer que aqui é peso puro, é diferente sim do que eles faziam antes, talvez ali num estilo um pouco mais sofisticado, né? Talvez não, com certeza aqui é um estilo de metal, de black metal muito mais sofisticado do que eles faziam antes, e talvez por isso essa abrangência, né? Esse alcance que a banda conseguiu, porque tem pessoas que não são fãs de black metal e que falam que escutam esse álbum aqui, porque primeiro a produção é excelente, né? Eu acho que o vocal do Shagaf também, para mim, é um ponto forte desse álbum, porque ele não é tão estridente quanto ele era no começo da banda, né, nos álbuns anteriores. Eu acho que ele alcançou aqui um balanço entre o rasgado característico do black metal, mas uma coisa assim que talvez seja um pouco mais audível, né, para quem não, de repente não se acostuma muito com a brutalidade do black metal. E aqui eu havia comentado no começo do vídeo que sobre a orquestra que gravou o álbum, né? A gente tem nesse álbum a Gothenburg Opera Orchestra, que gravou tudo que seria gravado por linhas de teclado, foi gravado tudo pela orquestra, né? E você consegue, dá para perceber a diferença, né? E lógico, eles tinham uma orquestra no álbum, né, disponível para gravar tudo o que eles tinham de ideia, então eles carregaram demais o que já era carregado no som antigamente. O que já era carregado de teclado, aqui eu acho que está até um pouco mais, mas por incrível que pareça, não tem nada de exagerado aqui, pelo menos na minha audição eu não consigo de putz, isso aqui tem teclado demais, não. Eu curto o que está nesse álbum do jeito que está, né? Eu acho que aqui nesse álbum foi o segundo auge da banda que eu citei, que eu acho que depois eles veio meio que caindo, né? O disco seguinte ainda é muito bom, que é o Death Cult Armageddon. Não é tão bom quanto esse, mas ainda é bom. Mas depois, assim, até chegar no disco mais atual do Dimmu Borgir, sendo bem honesto com vocês, eu não consegui nem terminar de ouvir. Cara, eu cheguei na metade e, sei lá, eu achei tão chato, talvez eu não tivesse num bom dia, eu nem continuei escutando. Mas de qualquer forma, seja como for, esse álbum aqui foi o responsável por alçar, né, o Dimmu Borgir nessa direção um pouco mais mainstream, né? E aí eu lembro que eles sofriam muita crítica, né? Os vendidos, essa conversa de vendidos, né? A gente já escuta sei lá, desde o começo do metal que tem essa história, né? E aqui o Dimmu Borgir foi alvo de muitas críticas, mas cara, eu fico pensando, o cara tem uma banda, ele lança um álbum, ele se esmera para compor as músicas ali, a música pode ser o estilo rústico, pode ser o que for, mas ele se esmera para fazer aquela música, para lançar, para chegar nas pessoas, para quê? Será que não é para ser popular? Tudo que vende é popular, então se a gente pode usar o termo vendido, então tem muita gente vendida aí, né? Então, para mim aqui o Dimmu Borgir continuou assim, muito pesado, para mim até mais, né? Porque aqui na figura do Nicholas Barker são linhas brutais que assim, tem muita influência de death metal. Você que de repente não escutou esse álbum, escuta. Principalmente eu vou citar algumas músicas aqui, cara, só pra gente finalizar, né? O álbum todo é bom, eu tenho um porém aqui com a música Puritânia, que sinceramente, eu não consigo nem entender porque ela faz parte do álbum, né? Pra mim ela é fraca, ela não deveria estar aqui, é uma coisa que toca, sabe, e não me chama atenção, nunca me chamou, mas tudo bem. Não vou dizer que é uma porcaria, não, essa palavra ela não pode ser usada nesse álbum, mas temos a Blessings Upon the Throne of Tyranny, que é a primeira,
Na verdade é a segunda depois da Info, né, que é a Fear and Wonder. E essa brutalidade que eu citei aqui você percebe nitidamente aqui na batera do Nicholas Bach. É simplesmente monstruoso o cara, a performance dele. Na sequência a gente tem simplesmente um dos maiores clássicos da banda, Kings of the Carnival Creation, que pra mim é uma das melhores músicas, não só de black metal, não só do Dimmu Borgir, mas de metal em geral. É uma música perfeita, que aqui é a primeira música do álbum que tem as linhas vocais melódicas do Vortex, né? E aqui é outro ponto altíssimo do álbum. Tem algumas músicas a mais em que ele canta de maneira melódica também, né? E, cara, dá um contraponto assim. O Dimmu Borgir na verdade sempre foi melódico, né? Nas linhas de teclado, nas linhas de guitarra, aqui também da mesma forma. Mas os vocais limpos, cara, sabe? Deram um up no som da banda. Elevaram ainda mais a qualidade do som da banda e tanto é que quando ele saiu, né, anos depois ele saiu da banda e a banda, como é que ela vai fazer os vocais limpos lá? Eles usam bases pré-gravadas lá, com vozes diferentes, cantando as partes que seriam do Vortex, né? Um dos pontos altos também, pra mim, é o tecladista Mursis, cara, que ele é um cara que faz muita falta na banda, né? Saiu também anos atrás aí por aquelas famosas divergências, não dá nem pra dizer que foram musicais, porque na época ele saiu alardeando aí que não recebia o que ele era de direito como compositor, enfim, problemas extra-campo, né, vamos dizer assim, mas que é um cara que faz muita falta. Então a gente pode dizer que, para finalizar, um dos melhores álbuns de metal que eu posso dizer por mim, tá? Um dos melhores álbuns de metal que eu já ouvi, extrapolou o termo black metal. Então, se de repente você é fã de metal e não conhece o álbum, não é muito chegado no black metal, mas dá uma chance para esse álbum aqui. Escuta esse álbum que provavelmente você vai encontrar muita coisa boa aqui. E é isso aí. Mais uma vez eu te peço aqui, dá um like aí, se inscreve no nosso canal e logo estamos de volta aí. Valeu!